apaixonada pelo Genuíno, pelo trabalho dele. Votou quantas vezes para deputado no Genuíno? Sei lá quantas, meia dúzia Sei de lá, vezes. não me lembro. Sempre. Para mim também era uma coisa automática, assim, né? Genuíno, pô, deputado federal, era o nome do Genuíno que aparecia ali para gente. Genuíno e Erundina são meu coração. Coração total. Ele é maravilhoso. Ele está aqui falando alguma coisa. O que você está falando aqui, Genuíno? Você quer falar, Genuíno? Eu estou agradecendo as suas palavras, Conde, e as palavras da Flávia. Muito obrigado de coração. Imagina, talvez você não saiba o quanto você é referência para o Brasil. Grande Genuíno. Vamos lá, Flávia. Flávia, um comentário sobre a eleição, sem invadir a soberania da Venezuela, mas é uma situação delicada e complicada. Olha só, a última declaração que eu tenho aqui do Celso Amorim, né? Deixa eu pegar para vocês. Brasil não... Aliás, um relato, né? Brasil não felicita Maduro, quer dizer, o Brasil não deu os parabéns após a eleição da Venezuela, diz aguardar dados desagregados por mesa de votação. Como o Genuíno disse aqui, o Brasil ele mergulhou um pouco mais, mas acho que não tinha saída também, na questão venezuelana, em função do acordo e tudo mais, de Barbados lá. E agora a bola está bastante com o Brasil, né? Está todo mundo aguardando o que o Brasil vai falar. Então, Conde, essa situação da Venezuela é difícil, porque, como o Genuíno falou agora, primeiro, a princípio, a gente torce para que a esquerda ganhe, né? Ocorre que a conjuntura e a figura controvertida, que é o Maduro, tornam a situação complexa, né? Então, para nós, né, como espectadores da cena venezuelana, e que temos sim que ter respeito pelo que decidem as instituições lá, até que se prove que houve algum tipo de fraude ou algum problema de legalidade lá, mas enquanto não houver essa prova, a gente tem que respeitar. E, a princípio, eu acho que comemorar que a esquerda vença, porque com a direita vencendo e com as possibilidades, as portas que se abrem para os governos imperialistas, né, especialmente os governos dos Estados Unidos, eu acho que é uma situação complicada para a América Latina. Então, a situação é difícil, porque o Maduro realmente é uma figura controvertida, a gente tem dúvida com relação a como ele conduziu o processo até o momento das pessoas chegarem às urnas, ou aqueles que foram impossibilitados de chegar, né? Porque a gente sabe que tem milhões que estão fora do país, que queriam votar e não conseguiram, enfim, todos os problemas que foram noticiados, mas, por outro lado, a gente também tem receio de que, neste momento em que há um avanço tão grande, né, da direita, da gente ter um país com a importância que tem a Venezuela nessa cena, que a direita ganhasse lá. Então, eu acho que é uma situação bem difícil e difícil para o Brasil. Eu acho que o fato do Celso Amorim estar lá, né, e ele está aguardando o fechamento da contagem, de tudo, dos procedimentos todos, eu acho que ele é uma pessoa que tem legitimidade e respeito no campo da diplomacia, no campo internacional, aliás, que possa nos respaldar, né? Pouca gente no mundo defendeu tanto a Venezuela quanto o Celso Amorim ao longo de 30 anos. É uma coisa impressionante. E agora ele está num momento um pouco mais delicado, né? Porque acho que ele viu que as coisas não são tão tranquilas assim. O pessoal aqui do nosso coletivo conhece minha posição sobre Maduro, mas como eu também tenho uma educação francesa, né? Eu tenho uma educação francesa e democrática, quer dizer, não vou querer ficar impondo aqui minha posição, quero ouvir o Genuíno, quero ouvir a Flávia, quero ouvir vocês aqui com respeito, né? Sem agressões pessoais aqui no bate-papo, senão vai ser bloqueado. Agora, mas, você acha que seria positivo? Vamos supor que não houvessem dúvidas com relação à condução do processo eleitoral, né? Mas você acha que seria positivo o Maduro perder nesse momento? Olha, qualquer
qualquer resultado, eu acho que segue o desastre venezuelano, na minha visão, e acho que isso, por exemplo, o Maduro está há 12 anos governando. Eu sou adepto da democracia, eu gosto de alternância de poder também, dentre tantos outros valores. É claro que o candidato da direita é um títere, é uma coisa ridícula, né? A direita, ridículo ao extremo. Agora, eu fico pensando no povo venezuelano, Flávio. Como é que se constitui? E aí eu me dou conta de como o Brasil está bem, né? Quando você compara, né? Quer dizer, aqui a gente debate, aqui o Lula tem um segmento, pode fazer política com relação às eleições municipais, o Bolsonaro, condenado ou não, e etc., também está fazendo lá. Quer dizer, eu acho que isso faz com que o Brasil seja referência democrática realmente nesse momento. É uma visão que eu tenho. Mas eu fico realmente muito penalizado por ver o volume de migração, né, da Venezuela, os dados econômicos, os dados de pobreza, de fome, de tudo mais. E aí tem alguma coisa errada. Eu acho que esse que é claro o meu que sentimento. tem, sem dúvida nenhuma. Isso aí. É difícil, né? É difícil você também combater o imperialismo com o país dos outros, né? Muita esquerda brasileira fica lá, não, Maduro e tal, né? Mas que não é com a gente, né? Porque se fosse com a gente, acho que ia ser diferente. Flávia Lefebvre, não polemizemos tanto, porque nós temos uma polêmica ainda maior, na minha opinião, que é a velha história do TCU, do balcão de negócios. A revista Piauí já fez uma outra matéria sobre isso, quentinha, que você me mandou. A gente estava comemorando, inclusive juntos, e você teve um papel fundamental para que o governo brasileiro não entregasse 200 bilhões, 180 bilhões em patrimônio para Oi, para Vivo, nesse processo todo que estava sendo arbitrado aí pelo TCU. A AGU entrou, tomou conta, mas não durou uma semana. Explica para a gente o que aconteceu, por favor. Então, Conde, só corrigindo o número, né? São, no total, incluindo Vivo e Oi, são e todas as concessionárias, né? Mas essas são as principais, 121 bilhões e 600 milhões, né? Esses são dados de 2015, dados pela própria Anatel. Então, como é que 121 bilhões viram... no caso da Oi, são 101 bilhões, né? Como que 101 bilhões viram 5,9, né? Eu até tive, no Outras Palavras, né? Conversando como a gente, quem quiser saber, tem lá um programinha longo, eu explicando como 121 bilhões viram 5,9 contra o interesse público, né? Então, a gente está falando de muito dinheiro, né? E muito dinheiro que está passando por um acordo fechado numa instância do Tribunal de Contas da União, estabelecido em 2022 e que começou a atuar em 2023, por influência do ministro Bruno Dantas, que é casado, nada mais, nada menos, com uma das dirigentes, filha do fundador do grupo Esfera Brasil, que é um grupo de lobby que tem intermediado esse acordo da Oi e outros acordos, né? E que, apesar de se ter estabelecido dentro do Tribunal de Contas da União uma instância chamada Secretaria para Consensos, né? Quando a Secretaria para Consensos, com poderes ultraconcentrados na mão do ministro Bruno Dantas, quando a Secretaria, a SESEX Consenso, percebeu que a auditoria interna do Tribunal de Contas da União não concordava com os termos do acordo, como vinham sendo negociados com o ministro das Minas e Energia, com o ministro das Comunicações e a Anatel, simplesmente eles mudaram as regras da SESEX, de funcionamento da SESEX Consenso, e disseram que não precisava mais ter consenso para se aprovar um determinado acordo. Então, a auditoria, que é altamente capacitada do Tribunal de Contas da União, indicando
que há problemas gravíssimos, no caso específico do acordo da Oi e da Vivo, com a avaliação do patrimônio que a gente vai entregar para grupos privados. Apesar de o Ministério Público, que atua dentro do Tribunal de Contas, ter apontado graves ilegalidades, apesar do ministro Jorge Messias, quando olhou o tamanho do negócio, ter feito o decreto e publicado o decreto no dia 4 de julho, né? Botando a Advocacia Geral da União com um papel mais preponderante na análise desses acordos. Afinal de contas, esses acordos tratam de patrimônio da União. Então, nada mais razoável que a União tenha um papel mais protagonista dentro dessas discussões. Apesar de tudo isso, por incrível que pareça, dia 26, agora, ou seja, menos de um mês depois do ministro Jorge Messias e a ministra Esther Dweck e o presidente Lula terem editado o decreto, colocando a AGU com papel preponderante nessa análise, é publicado no dia 26 um outro decreto, tirando a obrigatoriedade da AGU a atuar nesses acordos assinado pelo presidente Lula e pelo ministro Rui Costa. Flávia, só fazer um comentário antes, você não terminou a explicação ainda, peço desculpas, mas o seguinte, pareceu golpe isso, né? Quer dizer, tira de novo a primazia, a prerrogativa da AGU e devolve para o TCU numa operação interna do governo. Quem está defendendo o privado nessa história toda? É uma coisa estranha, né? Não é estranho, Conde, você veja bem, a hora que a Advocacia Geral da União toma pé da situação e fala, eu vou intervir, e ela interveio não só nessa questão da Oi, mas em outros acordos que estão em curso também. Que tem muita coisa por aí, né? Porque tem muita coisa envolvida. E aí, assim, essas ordens e contraordens, né? Porque o julgamento da Oi foi dia 3, o decreto da AGU é dia 4. Depois, o decreto do Rui Costa, tirando, já não aparece mais o Jorge Messias e a ministra Esther Dweck, dia 26. Quer dizer, é um negócio esquisito. E aí, eu queria destacar um aspecto aqui, Conde. Existem, dentro do Tribunal de Contas da União, elementos, assim, robustos, mostrando que esses acordos que vão ser fechados aí, incluindo Vivo e Oi, em menos de 11 bilhões de reais, né, que isso não é nem de longe perto do que, de fato, está envolvido. E aí, além dessas perguntas, não é estranho, né, que isso aconteça dessa maneira? Não é estranho que o ministro do Tribunal de Contas seja casado com a pessoa que dirige um grupo de lobby que está intermediando esses acordos? E também não é estranho, tá, que a gente esteja privilegiando o BTG Pactual, que é representado, que é um grupo econômico que representa uma fatia da sociedade que não tem compromisso com o interesse público, que não tem compromisso com as diretrizes do governo Lula, que não tem compromisso com a universalização do acesso à internet, A impressão que me dá, desculpa mais uma vez, Flávio, é que falta gestão nessa área. Falta alguém para coordenar esse processo. A AGU, será que não tinha entrado ali um pouco para isso? Então, e eu queria dizer o seguinte, Conde, você veja bem, pela lei, né, como a gente já tinha aqui conversado, houve uma alteração na lei em 2019 que foi péssima, que autorizou o repasse de toda a infraestrutura e bens reversíveis públicos
para a iniciativa privada. Isso aí já foi um desastre, mas foi aprovado no governo Bolsonaro. Agora a gente vai passar, vai perder a soberania sobre tudo isso e ainda vai dar de graça. E aí, por essa lei que foi aprovada e que é ruim, pelo menos ela falava o seguinte: olha, vai poder passar tudo isso que era público, vai passar para ser privado, né? É um aprofundamento da privataria tucana, por incrível que pareça, acontecendo num governo do PT, que é de chorar, é lamentável isso, sério mesmo. Apesar disso, pelo menos que fosse feito com valor correto, por quê? Porque a lei fala assim: autorizado o repasse, a Anatel tem que fazer a avaliação desses bens e o valor econômico disso tem que ser revertido em novos investimentos por essas empresas que passarem a ser proprietárias desses bens, em novos investimentos em rede para atender o fosso digital, a desigualdade digital que tem no Brasil. Então, por que o poder público, que é a Anatel, e o Ministério das Comunicações estão envolvidos num processo de subavaliar de uma forma ilegal, como apontou o Tribunal de Contas da União, né? Porque isso vai reduzir os investimentos que vão ser feitos para a inclusão digital. Será que o presidente Lula está sabendo disso? Aparentemente, a gente olha e acha que ele não está sabendo corretamente dessas coisas. Agora, tem um movimento também no governo, você não acha assim, de colocar, falando, não quero me meter com isso. Isso aqui é uma herança maldita do passado, eu não quero me meter com isso. Você não acha que tem isso também? Não, eu acho, Conde, que a gente, para ser bem realista, essa não é uma herança só do governo do Fernando Henrique. Vamos lembrar que a privatização aconteceu em 98, o Lula ganhou a eleição em 2003, e muita coisa aconteceu de lá até a saída da Dilma em 2016, no campo das comunicações, e esse movimento da Oi, que foi um movimento desastrado de se alterar o plano geral de outorgas, né, a repartição das áreas do país para que a Oi pudesse comprar a Brasil Telecom, aquilo ali foi um desastre, e isso foi um plano do PT, do governo do PT, a gente não pode esquecer disso. Então, em alguma medida, não na privataria, mas na situação atual gravíssima da Oi, o PT tem responsabilidade também. Eu, se fosse do governo daquela época, eu ia querer corrigir de alguma maneira isso. E não dizer assim, então entrega de uma vez, num cenário em que a falta, né, o acesso precaríssimo à internet que se tem no Brasil, como apontam as pesquisas mais recentes, influenciam tanto para a desinformação, sabe? Para esses processos eleitorais totalmente manipulados pela direita. Tem lá nada mais, nada menos do que Paulo Guedes ali, né? Então, André Esteves, Paulo Guedes, são os caras, a gente está entregando para os caras que são pela autonomia do Banco Central, que são pelo Roberto Campos, num momento em que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa economizar dinheiro público. Que fica uma briga ferrenha para fechar o orçamento. Que os plutocratas cobram da gente, né? A gente vai dar dinheiro para eles, dinheiro que deveria ser revertido em investimentos. Agora, Flávia, me explica uma coisa. Não é dar dinheiro, né? Porque vai ser a cessão do patrimônio, dos prédios. Não é dinheiro vivo. Eles podem transformar isso em dinheiro vivo imediatamente. Esse é o imediatamente, ponto. Por quê? Vamos lá, no caso da Oi, são mais de 10 mil imóveis. Pensa só, Conde. Depois, você pensa, são todos os dutos, isso é obra de engenharia civil, todos os dutos por onde passam as redes de telecomunicações no Brasil inteiro. Né? A Telefônica Atua é concessionária no estado de São Paulo e a Oi em 95% do país. As outras são pequenas, Sercontel e tal, são pequenininhas. Então, a gente está falando, né, de uma infraestrutura, e
Por que a Oi tem esse interesse? Porque ela tem participação na Vetal, que é uma empresa controlada pelo BTG Pactual e que explora esses dutos e essas redes. Aí vai falar assim, não, mas é só rede de telefonia fixa, ninguém tem mais interesse. Mentira, tá? Porque durante a vigência dos contratos de concessão, implantou-se também uma rede chamada backhaul. Desde 2008, a gente vem implantando o backhaul, que é a rede que dá suporte e acesso à internet. E esses dutos todos por onde passam, imagina só, né? Toda a infraestrutura que faz chegar as redes nas casas de todos nós, né? A possibilidade que a Vetal terá de usufruir desse patrimônio todo. E aí, estratégico, né? É muito estratégico. Estratégico para a soberania brasileira. Eu não sei nem como que, assim, só esse Congresso Nacional mesmo de 2019 poderia aprovar uma barbaridade dessa. Mas aprovou, infelizmente, e a gente teria que, de alguma maneira, trabalhar para reverter. Agora, não só a gente não está trabalhando para reverter, como a gente está entregando de graça para eles e exigindo nada de contrapartida, porque, no caso da Oi especificamente, como inclusive está no acórdão do TCU, que aprovou esse acordo, dos 5,9 bilhões que serão revertidos em obrigações de investimento, ou seja, não é nem que eles vão dar dinheiro para o país, não é? Eles vão fazer investimentos e a gente sabe quem fiscaliza, né? É a Anatel. Aí também você já fica capenga nesse processo. Então, desses 5,9 bilhões, só 1,2 bilhões deverão ser investidos em rede para atender a demanda de banda larga. O resto, a Vital, que é essa empresa, né, que tem participação da Oi, poderá instalar data centers aonde ela quiser. Então, a gente está dando dinheiro, sim, e é muito sem exigir as contrapartidas proporcionais. Mais que dinheiro, é uma questão estratégica de muito delicada. Deixa eu ler um trecho para vocês aqui da matéria da Piauí, que vale a pena, interessante. Olha só, começa assim, né? Foram apenas 22 dias. Em 4 de julho, um decreto assinado pelo presidente Lula, pelo chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, confirmou a prerrogativa legal da AGU, a de autorizar ou não o ingresso de qualquer órgão público federal interessado em negociar um acordo com empresas privadas a respeito de contratos controversos no âmbito do Tribunal de Contas da União. Ponto. O órgão vem selando negociações vultosas em favor de grandes empresas, frequentemente muito bem relacionadas com o Palácio Planalto. Em outras palavras, o advogado-geral Jorge Messias poderia abortar na fase inicial negociações que não seguissem os requisitos da lei, pudessem trazer problemas jurídicos para o governo no futuro. Porque isso aqui, inclusive, o governo pode ter que responder por isso, enfim, por aquelas modalidades ali de violações da gestão pública. Na última sexta-feira, dia 26, né, a última sexta, um novo decreto assinado, desta vez pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, sem Messias, né, e sem a Esther Dweck, Lula retirou da AGU o papel de fazer o filtro daquilo que poderia entrar ou não na negociação. Dessa forma, vocês estão entendendo? Eu queria só fazer uma observação com relação a isso, Conde. Pode falar. O que esse decreto do Rui Costa fez? Ele revogou 2 dispositivos do decreto anterior, o 13 e o 14. O 13 tornava obrigatória, era essa a palavra, a participação da AGU nesses acordos. Então, ele tirou a obrigatoriedade da participação da AGU, e no 14 tinha essa disposição que está na matéria da Piauí, que é a AGU definir quem seriam os órgãos a participar dessas negociações. Agora, isso não quer dizer, né, e a gente vai, assim como já fez um outro ofício para o ministro Jorge Messias, vamos fazer um novo, nós da Coalizão de Direitos da Rede, dizendo o seguinte: quem é titular desse patrimônio, quem é titular, quem tem legitimidade, né, para falar sobre esse patrimônio é a União. Consequentemente, a AGU deve sim participar desses processos. A AGU não pode
institucionalmente, porque isso, inclusive, está numa outra lei, né, ser rifado desse processo, né? E eu espero que a gente não chegue nesse grau de atropelamento dos mecanismos institucionais. Ô, Flávia, você vê que escândalo. Agora, o escândalo ele está, pelo menos aqui no nosso circuito, no nosso coletivo, em função do brilhantismo dessa minha querida amiga Flávia Lefebvre, devidamente debruçado aqui, posto na mesa. Acho que essa clareza tem que chegar ao Palácio do Planalto. Não sei se alguém está bloqueando este processo. Pode muito bem estar acontecendo isso. Ossos do ofício, né? De uma democracia não tão consolidada como a brasileira, mas eu queria que você explicasse para a gente, por exemplo, esse papel do Bruno Dantas, essa coisa dele de ser casado com alguém que... Explica direito isso para a gente, quer dizer, porque senão o Bruno Dantas tem que se considerar impedido de versar sobre essa questão. A primeira matéria da Piauí do mês passado explica muito bem isso. Esse grupo Esfera fez um evento nababesco em Paris, né? O ano passado, em que estiveram presentes, inclusive, várias pessoas envolvidas nesses acordos, né? Naquele momento, o Bruno Dantas ainda não tinha casado, né? Com a filha do dono desse grupo Esfera. E isso está muito bem contado. Aliás, a matéria do Breno é brilhante, né? Parece, enfim, uma história, não parece verdade. Antes fosse só uma história. E aí, o Bruno Dantas, né, se casou efetivamente com a filha do dono desse grupo Esfera Brasil, que está negociando e fazendo lobby em altíssimo nível, envolvendo grandes interesses econômicos, né? E ele, dentro dessa estrutura que se criou dentro do Tribunal de Contas da União, ele, Bruno Dantas, como presidente do tribunal, ele também reúne poderes ali enormes dentro dessa instância, da SESEX Consenso, né? E pior, antes era necessário o consenso entre os órgãos internos do TCU. E aí, quando foi agora, no começo desse ano, eles mudaram a regra simplesmente. Disseram, olha, não precisa mais consenso. Mesmo que o órgão técnico aponte irregularidades, ilegalidades, etc., é possível o Tribunal de Contas aprovar os acordos. E isso sem uma atuação mais profunda, né, da Advocacia Geral da União. Que coisa, que história, dá um livro robusto toda essa história. Deixa eu receber aqui o João Marcos Busch, que já vai estar com a gente aqui. Saudade do João Marcos Busch. Tudo bom, querido? Dá um oi para a gente aqui. Tudo bem, Conde? Tudo bem, Flávia? Prazer lhe conhecer, que assim estava lhe ouvindo, meus parabéns. Nossa, uma aula mesmo, né? Tudo bem, vamos em frente aí. Vamos em frente. Oi, João, obrigada. Prazer em conhecê-lo também. Daqui a pouco a gente segue aqui com o João Marcos Busch para falar também do sistema, né, da operação do direito no Brasil. Ele que é desembargador, que passou por vários processos, né? É tão bonito o trabalho do João Marcos Busch, além de tudo é poético, é um escritor também, e a gente vai falar, dentre outras coisas, também do sistema carcerário brasileiro. Flávia, eu fiquei pensando, eu não sei se eu tive um delírio, alguma coisa assim, mas eu vi o Bruno Dantas, eu tô com a imagem dele fazendo uma propaganda de alguma coisa na CNN, assim, todo bonito, como se fosse a propaganda eleitoral gratuita. Não sei se é do Grupo Esfera, não sei. Eu acho que esse negócio está muito abusado. Alguém tem que falar com o Bruno Dantas, falar, escuta, né? Lobby desse nível dentro dos corredores do poder em Brasília, né? Por favor, não pode ser uma coisa tão escandalosa assim. A gente vai continuar gritando por isso, né? Que é a nossa marca, né, Flávia? A gente não é um prejuízo muito grande para a sociedade brasileira, especialmente para quem não tem um acesso
de verdade, né, que tem um acesso tão precário à internet. Então, se o presidente Lula, durante a campanha, falou que ia acabar com essa internet com limites, essa internet precária, esse seria um caminho. Então, é importante que a gente olhe para isso. Precisa de uma assessoria mais forte nesse ponto. Presidente Lula, por favor, assista ao nosso programa. Vou mandar para você depois. Obrigado, Flávia Lefebvre. Obrigada, excelente gente. semana, estamos lutando. Qualquer novidade, você me manda, hein? Beijo grande.